E aí, gente, tudo bem? Estamos começando mais um episódio do Atualize-se Podcast, o seu podcast de atualidades, onde você se informa de uma maneira divertida, descontraída. E esse podcast é importantíssimo, né, Augusto? Para que você possa refutar aquele seu tio chato, ou se sinta a pessoa mais inteligente do seu grupo de amigos. Então, Atualize esse podcast, é o seu podcast. Estamos começando hoje aqui, eu, Aloysio Júnior, com meu grande amigo, irmão, camarada, Augusto Neto. Não tem nem roupa para ouvir uma apresentação dessa. Salve, salve, galera, tudo bem? Sejam bem-vindos aí a mais um episódio do Atualize. Se você tá caindo de paraquedas vendo isso aqui pela primeira vez hoje, a gente tem já um episódio gravado sobre guerra da Rússia e da Ucrânia, um sobre 100 dias do governo Lula, um sobre inteligências artificiais, ChatGPT e tal. E hoje vamos pro quarto episódio, fora aí o episódio de apresentação, né? Então, São 5 ao todo, né? De episódios nossos aí. Que inclusive batemos uma marca maneira no YouTube, não foi não? Exatamente. Chegamos essa semana a 600 inscritos no nosso canal do YouTube. Quero agradecer muito especialmente a todos vocês que já nos seguem, já ativaram o sininho. Para aqueles que estão assistindo esse vídeo agora e ainda não se inscreveram, pausa o vídeo nesse momento, vai lá, clica no link que tá em algum lugar da sua tela, vai direto para nossa página, se inscreve, não vai te custar nem um realzinho, você vai demorar aí alguns segundos para fazer isso. E pra gente é muito importante para que a gente continue fazendo episódios que eu sei que vocês gostam tanto, né? Ou a gente acha. Tomara que sim. E hoje nós vamos falar sobre um assunto, diria, polêmico, em alta, importante, muito pedido. Naquela nossa caixinha de perguntas do nosso Instagram, a galera falou bastante esse tema, né? Então a gente escolheu hoje um tema interessante para falarmos aqui. Cara, hoje a gente vai falar de um tema, um gigante internacional, na verdade. Hoje o nosso episódio vai ser sobre a China, né? A gente criou esse título aí, se a China vai deixar de ser um gigante, deixou de ser um gigante e tal. É mais para te impressionar, mas, na verdade, o grande mote de agora foi que a China, ela deixou de ser a maior população do mundo, né? Sim. Ela, agora, recentemente, a gente tá gravando esse episódio aqui no início de maio de 2023, e agora, nesse último fim de semana, a China deixou de ser a maior população global. E com esse posto perdido, embora ele seja apenas simbólico, a Índia, desculpa, eu não falei, sim, ultrapassado pela Índia. Ultrapassou a China. A gente tem também um período de grandes contestações aí a respeito da China, se a China ela vai deixar de ser uma gigante também no campo econômico, se essa coisa da população ela faz alguma diferença prática nesse quesito, sim, né? Então a gente vai falar bastante aqui sobre a China. É um grande mote, na verdade, para poder falar da China, mas tem muitos assuntos, né? De geopolítica, de economia. A gente vai falar sobre tudo que você precisa saber sobre a China. E nós vamos começar esse podcast, como a gente sempre começa, falando um pouco sobre a história daquele país. Em todos os episódios que você já assistiu, a gente falou um pouco sobre a história da Rússia, história da Ucrânia, falamos a história do Lula, história do ChatGPT, da rede social. E aí, como a gente tá falando sempre um pouco sobre a história, nós não somos historiadores, a gente pensou em criar um quadro novo para esse podcast, que é o Breve Histórico em 3 minutos ou menos. Eu adorei esse nome, Augusto. Breve Histórico em 3 minutos ou menos. E que eu quero desafiar o Augusto, ele é um falastrão, disse que eu falo pra caramba, a fazer o Breve Histórico da China desde as dinastias até hoje, Xi Jinping, em 3 minutos ou menos. Eu vou até... Eu tô aqui com o cronômetro. Tu fez o cronômetro aí? Então eu vou ficar olhando pro cronômetro para ver se realmente ele vai fazer em 3 minutos ou menos. É porque, na real, China, eu dei ideia, né? Porque eu achava que, assim, a gente, cedo ou tarde, ia acabar tendo críticas aí, porque vocês não são historiadores, não sei o quê. Tem uma frase sobre a geografia que é muito boa, que diz que a geografia é um oceano de possibilidades com centímetros de profundidade, ou seja, a gente senta na mesa com qualquer um e sabe conversar sobre mitocôndrias, mas a gente não é especialista em quase nada. Então isso me dá uma versatilidade. Tem uma frase melhor ainda do que essa, que é popular, que é a do pato, né? Que o pato anda, nada e voa, mas não faz porra nenhuma direito. A geografia é um pouquinho assim. E nós somos assim também, não que não façamos direito o que a gente se propõe a fazer, mas a gente não é historiador, né? Tem historiador aí para isso, muito importante, os nossos colegas da história. E a gente está se metendo no campo deles, assim como eles também estão falando de coisas da geografia, é tudo ciências humanas, mas a gente quer fazer um quadro curto, direto, objetivo, né? Que conte aí 3 minutos ou menos a história do que a gente vai trabalhando com vocês nesse dia. E isso vai virar uma playlist futura, né? Para as pessoas poderem clicar lá e ver,
eu quero... Sei lá, você não assistiu o episódio inteiro e você quer saber um pouquinho sobre a China, sobre o próximo país ou região do mundo que a gente for falar. Você vai clicar lá, breve histórico, rápido, e você vai ter uma ideia bem geral. Claro que não vai ter como aprofundar o histórico de um país gigantesco como a China em 3 minutos ou menos. Mas você vai ter uma ideia bem geral, assim, do que é a China, de onde veio e como chegou a essa potência de hoje, né? A ideia é essa. Bem importante que o Luiz falou sobre não dá pra gente aprofundar em 3 minutos, tá? A gente já teve alguns hates aí de alguns episódios. Não, porque vocês não falaram de não sei quem, de não sei quem. Ela falou, calma aí, meu irmão. Calma. É 1 hora que a gente tem pra falar, né? A gente não vai fazer um podcast de 3 horas, de 10 horas, mas enfim, a gente tá tentando ao máximo aqui trazer um conteúdo dentro de uma determinada profundidade, mas não pode ser eterno. Então vamos fazer assim, bem objetivão para você que precisa estudar para a prova de amanhã, ou vai viajar para a China e quer ter como conversar com as pessoas de lá. O objetivo é bem esse. Então é isso? Vamos lá? É isso. Vamos. Então aqui, ó, valendo 3 minutos. Bom, a China, ela é um daqueles países que foi uma dinastia, que foi um império, né? Que tem aquela história e uma cultura extremamente longas, né? E por isso a China, eles até se orgulham, brincam com isso, alfinetam os Estados Unidos, na verdade, dizem que toda a história americana é mais curta do que a mais curta das dinastias chinesas, né? Enfim, já alfinetando os caras. Então foi um desses países aí que tem uma cultura extremamente longa, que teve momentos geopolíticos muito diferentes ao longo da história, e isso durou desde 1500 a.C. até o início do século XX. E ali pelo início do século XX, a China teve um período republicano razoavelmente harmônico, por assim dizer, que terminou um pouco dessa harmonia depois da Primeira Guerra Mundial. Entre ali o final dos anos 20 e 1949, houve uma guerra civil lá na China que opôs um partido que era mais capitalista, né, o KMT, o Kuomintang, ao PCCH, que é o Partido Comunista Chinês, né, que o pessoal já deve imaginar aí em casa que, pela história atual da China, é evidente que o Partido Comunista Chinês saiu vitorioso. E o grande cara desse partido, né, que chegou ao poder em 49, era um cara chamado de nascença Mao Zedong, né, mas que as pessoas conhecem mais aqui no Ocidente como Mao Tse-tung. E o Mao Tse-tung ele fica de 49 até 76, quando ele morre no poder na China. E esse poder do Mao Tse-tung ele acaba sendo um período de implementação da China comunista, da China do Partido Comunista, e uma imposição ideológica, uma forte repressão a oposições. O período mais forte disso foram os últimos 10 anos, né, ali de 66 até 76, onde perdão, a gente teve um período de grande repressão, perseguição de opositores, tudo isso. Bom, quando o Mao Tse-tung morre em 1976, a China teve um períodozinho de certa instabilidade ali, mas logo veio ao poder em 78 um cara chamado Deng Xiaoping, né? Vai na legenda aparecer todos os nomes desses caras aí que ouvindo só é complicado. O Deng Xiaoping foi um cara que já tinha uma visão que politicamente não era tão diferente assim do Mao Tse-tung, porém, economicamente começou a promover algumas aberturas, alguns investimentos e tal, e modernizações da economia chinesa. Então, a economia chinesa já tinha indústria de base, mas ela começou a ter investimento e desenvolvimento de infraestrutura, de produção de bens e tudo mais, até que ela começasse a investir em tecnologia no longo prazo e chegasse a ser a China de hoje em dia. O Deng Xiaoping ficou só até o final dos anos 80, mas a China teve outros 3 líderes de lá para cá e seguiram mais ou menos a mesma linha, em fases, né? Mas uma linha de modernização da China, e que gerou essa China atual aí, né? Que é extremamente difícil para a gente do Ocidente compreender, justamente por ter um desenvolvimento que é extremamente peculiar, extremamente singular, né? Não dá para a gente colocar a China no mesmo bolo de quase ninguém no mundo em termos de economia, desenvolvimento e tal. Mas eu vou te falar que os chineses parecem que não estão se importando muito com isso, não. Eles estão naquele pique da própria frase do Deng Xiaoping, que diz que não importa a cor do gato desde que ele casse os ratos, né? Frase clássica. Então, do que vão chamar a gente vai ser enquadrado como capitalista, socialista, eles estão meio que nem aí para essa parada desde que cresçam, né? Desde que prosperem aí nessa lógica econômica. Então, temos muito episódio aí para falar sobre a China. Eu consegui fazer em 3 minutos e 21 segundos. Quase lá, a gente vai ajustar isso aí. Não foi em 3 minutos ou menos, mas foi muito bom. Gostei. Muito bom. Para a primeira vez. Foi, né? Excelente. Bom, e o que é a potência China e quem é a China? A China hoje é o segundo PIB mundial, só atrás do gigantesco Estados Unidos. Pra você ter uma ideia dos valores disso, o PIB americano é de 25 trilhões, o PIB chinês é de 18 trilhões. O terceiro lugar,
que está bem atrás dos dois é o Japão, que tem 4 trilhões de PIB. Então, para você ter uma ideia, para você perceber a disparidade de China e Estados Unidos em relação ao restante do mundo. A China é a economia que mais cresce no mundo, é a que mais se desenvolve, é a que mais se industrializa. Há uma projeção que até 2028 a China vai ultrapassar o PIB norte-americano. Isso é uma mudança grande de paradigma, porque os Estados Unidos é a principal economia do mundo desde 1890. E aí, se a China ultrapassa os Estados Unidos, muda toda aquela lógica que a gente sempre diz em aula, né, Augusto? Existe hoje no mundo uma unipolaridade, multipolaridade econômica, unipolaridade bélica. E claro que a ascensão da China, ela vai, de certa forma, alterar um pouco dessa visão sobre a presença dos Estados Unidos, do poder do Ocidente, a influência política e econômica do Ocidente no mundo. Então, a China é uma potência que cresce mais do que todo mundo no mundo inteiro, que tem um crescimento dos últimos 23 anos, desde os anos 2000. É um país que todos os anos cresceu, né? Mais entre 2000 e 2020. A China na verdade, o que mais cresceu dentre todos, né? É considerada a indústria do mundo, é o país com maior potencial industrial em todos os setores, desde lá do Mao Tse-tung com a indústria de base, Deng Xiaoping que abre para as indústrias, como você falou muito bem agora no histórico. Então, acho que pra você ter uma ideia, vocês estão assistindo esse vídeo aqui agora, certamente aí perto de você tem alguma coisa produzida na China, né? Não só por empresas chinesas, mas por empresas de outros países que estão na China. Então a China é o maior produtor mundial de navios, a China é o maior produtor mundial de computadores. 90% de todos os computadores do mundo são produzidos na China. A China é o maior produtor mundial de celulares, 70% do mundo. A China é o maior produtor de painéis solares, que é uma das matrizes que mais crescem hoje. 80% dos painéis solares do mundo inteiro são produzidos na China. A China é a grande potência global, o país que mais cresce. Já é hoje o país que mais produz patentes, o dobro, inclusive, dos Estados Unidos, né? Pra quem não sabe o que é patente, é registro. Quem joga, por exemplo, PlayStation lá, aparece licença de by Sony. Aquele produto é licenciado pela Sony. Então, uma patente da Sony. A China produz o dobro de patentes em relação aos Estados Unidos. Você não falou dos ar-condicionados, né? É verdade, não falei dos ar-condicionados. A gente tinha falado sobre isso antes, né? Sim, eu até te contei aquele caso da... Acho que você sabia já, né? Da Springer e da Carrier, né? Que são duas... A gente chama potência de ar-condicionado de BTU, né? Que é British Thermal Unit, que é a unidade termal britânica. Sim. Então, os britânicos têm, um começou lá, né? Ali, exatamente. Pioneirismo nessa coisa do ar-condicionado. E hoje, duas das grandes fabricantes globais, que são a Springer e a Carrier, foram compradas justamente pela maior fabricante de ar-condicionados da China. Sim. Então, é interessante como existem fases e camadas, né, nessa industrialização chinesa. Eles tinham marcas que inicialmente eram inexpressivas globalmente, mas que foram crescendo, principalmente vendendo no mercado deles e depois avançando, e depois compraram grandes gigantes. Hoje em dia, você pega um ar-condicionado escrito Springer Midea, né? A Midea é a maior fabricante de ar-condicionado de lá, e que comprou britânicas, né? E fez esse desenvolvimento acontecer. Você ia falar mais uma coisa? Assim como a Caoa Chery também, um exemplo disso, né? A Caoa, que é uma empresa brasileira, que distribuição da Hyundai, que foi comprada pela Chery, que é uma empresa chinesa de automóvel, né? A China, além dessa questão de pujança econômica e crescimento político, é hoje o país com mais fluxo de turistas espalhados e circulando pelo mundo inteiro, que é uma mudança bem grande na ideia de a China é super pobre, subdesenvolvida, há um processo de melhorias sociais também naquele país. Claro, todo esse crescimento econômico dos últimos anos tem um revés, que é a questão climática. A China se tornou o país maior poluidor da Terra, né? Principalmente porque a sua principal matriz energética é o carvão mineral. É claro que hoje eles têm mudado um pouco essa política ligada ao carvão. A China é o país que mais investe em energia eólica, em energia solar. Em suma, é a segunda economia do mundo, é a que mais cresce, é a que mais investe em fontes alternativas, é o país de onde mais pessoas estão circulando por aí, né? E com certeza todos vocês que estão aqui assistindo esse podcast tem alguma coisa chinesa na sua casa. Eu fico pensando no cara que comprou um Jack Motors, o celular dele é um Xiaomi, a internet Huawei, o tênis dele é da Nike agora é Vietnã, né? Que é o Air Jordan, acho que é chinês. A blusa dele foi comprada na Shein, ou seja, esse cara... Às vezes não precisa nem ser de marca chinesa, né? A Apple, por exemplo. Exatamente, China, o iPhone. Periféricos.
tudo mais. Inclusive, tem a região onde é produzido o iPhone chamada de Apple City, né? Então, olhando para essa pujança, é claro que não caiu do céu. Não foi assim, a China acordou, o Deng Xiaoping assumiu em 78, falou, agora a gente é industrializado, somos uma potência. Se você olha para a literatura sobre China, você enxerga que todo esse desenvolvimento ele foi paulatino. Houve uma ciência por trás disso, né? Acho que uma coisa interessante sobre isso é que, assim, você jamais vai me ver defendendo qualquer tipo de governo autoritário e tudo mais. Claro que não é isso. Mas a China, ela se vale dessa coisa do governante quando chegou ao poder. Ele não tem aquela preocupação em, na segunda semana de governo já tá pensando na reeleição, em agradar o povo e tal, porque ele sabe que ele é o líder do partido que é praticamente único na China. A gente vai falar mais disso depois. Então, os projetos são muito de longo prazo, né? É sempre uma coisa muito assim, eu vou fazer a coisa agora para dar um resultado daqui a 10 anos. Parece que a China ela não teve vergonha de cumprir etapas nessa industrialização dela. Sim, inclusive eles chamavam desde o Mao Tse Tung de planos quinquenais, né? Que a China está no 14º plano quinquenal hoje, então eles fazem planejamento de 5 em 5 anos para um longo prazo, né? Como você está dizendo aí. E o que acontece com isso? Essas fases do desenvolvimento, acho que dá pra gente pegar assim, 80, 90, 2000 e 2010, né? Como fases bem diferentes ali da indústria chinesa. A gente que é nascido nos anos 80, pegou ainda a chegada dos produtos chineses dos anos 80 aqui nos anos 90, quando a gente era criança, né? Eu me lembro que o produto chinês era o quê? Era o Made in China, que tinha em tudo, aquela calculadorazinha sem marca, aquela coisa meio que produto que não tinha uma marca reconhecida, falava, esse aí é o importado, é o chinês e tudo mais. Ou então a falsificação mesmo, né? A Uruguaiana, se alguém está assistindo a gente fora aqui do Rio de Janeiro, um mercado popular, né? Às vezes camelô, aqueles quiosquezinhos e tal, aqui no centro do Rio. E eu lembro de ver, por exemplo, o tênis da Naire, né? Que tinha vírgula ao contrário, imitando a Nike. Eu lembro do fone de ouvido da Sônia, imitando a Sony. Celular da Nokia, imitando a Nokia, né? Que é uma marca finlandesa que já foi forte aqui no Brasil em celular. Quer dizer, a China, então, ela parece que não teve vergonha de fazer uma coisa que era tipo aquele desenho do teu irmão pequenininho, né? Faz um desenho toscão e tu vira pra ele e fala, não, tá lindo, tá bonito e tal. Eu tô copiando, mas eu tô copiando como uma fase de aprendizado, né? Que vai chegar lá na frente como uma coisa melhor e mais bem desenvolvida. Você pega ali já o período dos anos 90, a China começa a fazer umas produções assim que vão começar a ter marcas próprias, mas que vão ser sacaneadas aqui no Brasil. Até tem um termo para isso, né? Que é produto Xing Ling. E as pessoas acham que é uma mera sacanagem com o vocabulário chinês, né? Com a língua, com o mandarim. Mas não, existe essa expressão realmente. Na verdade, essa palavra, né? Xing e Ling juntas, né? Querem dizer 0 estrelas. Então, é tipo como você fala de um hotel 5 estrelas, né? Um produto 0 estrelas. Mas um fato curioso sobre isso que faz o brasileiro ter que ser estudado, né? Essa parada, eles não chamam assim pejorativamente lá na China. E nem nos outros países do mundo. Acho que alguém que falava chinês ou que abriu o Google falou, vamos criar uma fake news, né? Ele meteu lá Xing Ling e tal, meteu lá, na verdade, 0 estrelas, foi até achar um nome viral, soltou essa e o pessoal tá até hoje aí dizendo que tal produto é Xing Ling. Coisa de brasileiro. Coisa de total. Coisa de brasileiro. Total coisa de brasileiro. Então, assim, eles não tiveram vergonha de produzir o Xing Ling, com todo respeito aí, entre aspas, por um tempo para aprender e desenvolver as marcas próprias deles, que foram começando a melhorar. Você começa ali a ver um tablet da Multilaser em 2000 e pouquinho, um notebook da Lenovo, que quando começou não era tão boa e depois foi evoluindo. As marcas de carro brasileiras, você citou a Jack Motors, a Chery e tal, que vieram aqui para o Brasil também. Sim. Então, quer dizer, eles foram desenvolvendo uma coisa que a gente há 10 anos atrás em sala de aula falava, cuidado, gente, estão sacaneando, dizendo que é Xing Ling e tal, mas os caras estão investindo. Eles formam mais engenheiro do que ninguém no mundo. Eles estão patenteando coisa pra caramba. Então, pode ser que daqui a 10 anos, 15 anos, 20 anos, o produto chinês seja teu sonho de consumo e tal. Acho que assim, só ainda não é de quem não é o sonho de consumo por uma questão de tradição de mercado. Porque hoje os caras estão rivalizando aí em tecnologia, em design, eficiência de motores e tal, com automobilísticas grandes. Ou de puro preconceito também, né? De preconceito também. Uma xenofobia em torno do produto chinês, em relação a... comercial. Total. Se é que existe isso, xenofobia comercial, mas deve ser. Agora. Mas certamente alguém já escreveu sobre isso. A gente está devaneando aqui. Xenofobia comercial é bom. Porra, criamos um termo. Criamos um termo, a gente pode escrever, patentear esse termo, xenofobia comercial. Aí, maneiro, tem vários autores que citaram isso, a gente não vê. Bom, enfim...
Então a China hoje, cara, tá nessa ponta tecnológica aí, né? Hoje em dia é uma de 2 empresas no mundo que desenvolve grandes projetos em inteligência artificial, que a gente falou no episódio passado, o 5G, né, que todos afirmam que vai ser uma revolução na internet, e que a China também tem um destaque muito grande. E assim, a China, ela pode se valer de um mercado dela interno que é enorme. Você inventa um negócio que você vende para cada chinês uma vez só, e você ganha R$1, você tá bilionário. Automaticamente, você vendeu uma vez só e fala, beleza, tchau, valeu, tô me aposentando aí bilionário. Sim. Então, assim, eles têm uma possibilidade de simular as coisas no mercado deles que já é gigantesca, já dá muito dinheiro, né? E que depois, quando se lança isso pro mundo, cara, você tem um mercado ainda maior. E olhar para esse desenvolvimento é olhar para como aconteceu, né? A China, ela se desenvolveu. Ela começa o projeto de desenvolvimento com o Mao Tse-tung, como você falou muito bem, em 49. Teve o grande salto adiante, teve o Deng Xiaoping. Mas o grande boom de expansão chinês ele acontece a partir dos anos 2000. A China entra na Organização Mundial do Comércio, na OMC, em 2001. Então, a gente pode dizer que a saída do Deng Xiaoping ali e a entrada, né, do Jiang Zemin, que é o presidente chinês, né, o grande líder pós-Deng Xiaoping, a China faz um salto de 20 anos, né? São 2 governos nesse período, né? E ela faz um grande crescimento. A China cresceu entre 2000 e 2020 entre 10% e 15% ao ano. Nenhum país na história do mundo viveu um milagre econômico como esse. Você pensar, até a década de 50, a China tinha uma taxa de analfabetismo de mais de 90%, né? O dado é esse, até 49 a taxa de analfabetismo na China era de 94%, hoje, 2023, é 0, né? Quando você olha para qualquer indicador de mortalidade infantil, de tudo isso. Então, Lano... Com só uma ressalva de que dados sobre a China são sempre uma coisa que a gente fica meio assim, né? Sim. Governo fechado claro, e tal. Claro. A gente está trabalhando com dado e o dado pode não ser 100% verídico, com certeza. Mas é o dado oficial que a gente tem. Exatamente. E de 2000 a 2020, a China cresceu, experimentou um crescimento muito abrupto, muito grotesco, né? Quando chegou em 2020, de 2019 para cá, mais ou menos, a China tem crescido menos por alguns fatores, né? Então a gente pode dizer, a gente começou esse episódio falando assim, a China já não vai ser mais uma grande potência, ela não vai ser mais, não vai ultrapassar os Estados Unidos mesmo. Esse crescimento chinês de 2019 para cá, ele tem sido 3, 4, a projeção para esse ano é 4,5%, 5%, que é bem menos do que crescia nos anos 2000, né? É claro que vários aspectos explicam isso. O primeiro deles, é claro, a pandemia da Covid-19 foi um baque econômico muito grande para os chineses, né? Então, esse é um problema bem conjuntural. Mas há questões estruturais por trás disso. Primeiro, são as concorrências. Os anos 80, 70, 80, o Japão era o grande líder ali do Extremo Oriente, era a grande potência. Você falou agora de produtos. A gente tinha produtos japoneses no nosso consumo, né? A televisão era da Sony, ou a Philco, Toshiba. A nossa referência de consumo era o Japão. E ela vem se tornando a China a partir desse decênio que você citou muito bem, de 2000 para cá. Só que... E Coreia também, né? E nos últimos... Coreia. Na sua casa hoje você usa Samsung, LG, que são coreanas, ou as chinesas. Exatamente. Só que ela tem experimentado novos concorrentes na região do Sudeste Asiático, né? Você citou a Coreia, a gente tem Singapura, Taiwan, Hong Kong, que são os tigres clássicos. Tem os novos tigres, né? Vietnã, Malásia, Filipinas. Eu tô rindo. Eu tô rindo, porque tem um porque apelido. Você é idiota, simplesmente. Tem um apelido pra esse grupo novo de países. Primeiro, rapidinho, né? Tigres asiáticos é um conjunto formado de 4 países que ele citou, né? A Coreia do Sul, Hong Kong, Taiwan e Singapura. Uma delas, inclusive, vai ser bastante assunto nosso. Tá chamando Hong Kong de país? Enfim, sem polêmicas. Estou falando de economias, né? Tá bom. São economias que se desenvolveram bastante ao longo ali da década de 80 para frente, especialmente. E o tigre, né, na Ásia tem toda essa ideia do tigre, um animal arrojado, rápido, forte e tal. Então, por isso, receberam esse apelido de tigres asiáticos. E se fosse aqui na América Latina, seria qual animal? Capivara americana? Não faço a mínima ideia. Bom... Talvez faça sentido, porque a capivara deve ser um animal lento. Anta latino-americano. Anta é muito bom, moleque. Pode ser burro também.
Tem um dado maneiro sobre Anta que depois eu te conto em off, que eu não posso falar aqui. Enfim. Vou te falar. Bom, como eu ia dizendo, sério mais ou menos, existe um grupo de outros países aí que começaram a se desenvolver recentemente, né? E hoje em dia, se você pega aí a tua blusa, o teu tênis e tal, coisas, tua mochila, coisas assim de menor valor agregado tecnológico, você vai olhar, foi produzido na Malásia, no Vietnã, em Bangladesh, nas Filipinas, na Tailândia, no Camboja. Muito, né? Sim. Na Indonésia. Então, esse novo grupo de países é chamado de Novos Tigres, né? Ou, como lá fora se popularizou, Little Tigers. E se são Little Tigers lá, a gente pode estar autorizado a chamá-los de tigrinhos aqui, né? Por que não? E aí Little Tigers ou Baby Tigers. Porra, sendo Little Tigers ou Baby Tigers, eu posso chamar de tigrinho. Ridículo é você. Enfim, o que os Little Tigers têm a ver com o menor crescimento chinês e a projeção de menor crescimento? Hoje, muitas indústrias saem da China e migram para esses países que são ainda mais baratos. O que você ouviu, sempre aprendeu na escola ou vem na mídia aí? A China tem uma vantagem muito grande em relação ao mundo, o fato da mão de obra ser muito barata, e aí muitas empresas saem dos seus países e vão para a China para produzir ali, né? Só que hoje você tem uma concorrência forte nessa região, que são esses tigres clássicos e os Little Tigers, como você disse muito bem. Então esse é um fator. Associado a isso, há mudanças internas na China que têm gerado problemas para o Estado chinês. A China é um país muito grande, com seus 1 bilhão e 400 milhões de habitantes, e que é uma população que está em processo de envelhecimento, né? A China tem experimentado uma situação que os países europeus já viveram há um tempo, Estados Unidos também, que o Brasil está vivenciando hoje, né? A sua população não está mais nascendo tanto e está vivendo mais. Isso tem dois problemas. O primeiro é que você vai ter menos mão de obra. E tendo menos mão de obra, ela fica mais cara. Esse é um fator. E o segundo fator é que a população envelhecendo, você tem um gasto maior com previdência, que é um problemaço que a China experimenta agora e que o Japão, o seu antagonista ali no Extremo Oriente, vem experimentando há algumas décadas. Os países europeus também. Os europeus, exatamente. Mas o Japão é um exemplo clássico porque o Japão viveu bem parecido com a China. O Japão vem pós Segunda Guerra Mundial com milagre econômico, então a gente pode dizer que a década de 50 e 60 é o ano de 2000 da China, né? E eles vivenciaram esse processo de envelhecimento populacional, ausência de mão de obra, saída de fábricas. As fábricas saem do Japão, vão para a China e para os tigres, e agora saem da China e vão para essas regiões. Eu brinco sempre dizendo que o Nike, na nossa época, era made in China. O Nike hoje é made in Vietnã. Por quê? Porque a indústria vai para ali buscar essa mão de obra mais barata, os incentivos fiscais, todas as vantagens que eles oferecem, né? Além disso, a gente tem o protecionismo muito forte. Os Estados Unidos, que é o grande rival ali da China no mundo, e os europeus têm tentado barrar os produtos chineses cada vez mais. Então, a gente pode dizer que a China vem crescendo menos nos últimos 5 anos. Mas é claro que esse crescimento dos últimos 5 anos é maior do que quase todo mundo. Olhar para isso é um olhar que tem que ser muito cauteloso e muito criterioso, né? A China crescia 10%, 15%, ela cresce hoje 5%, mas esse 5% associado a fatores conjunturais e estruturais, esses todos que eu citei aqui. Mas acho que um fator bem importante é o populacional, né? Olhar para a China. Ter população grande é bom? É, porque você tem uma mão de obra, um bônus demográfico, um mercado consumidor muito grande. Mas há também o problema de você ter os custos disso, né? Com certeza. É só duas coisas. Uma, essa coisa do desenvolvimento econômico, trazer o desenvolvimento social e trazer o envelhecimento populacional, é meio que o negócio do tio Ben, do Homem-Aranha, né? Grandes poderes trazem grande responsabilidade. Tu quer se desenvolver? Então vai melhorar a vida social das pessoas. Melhorando o quadro social, as pessoas vão passar, estando mais urbanizadas, escolarizadas e tal, é uma tendência demográfica que elas tenham menos filhos, né? Então isso é um lugar comum aí de países que se desenvolvem e tem esses problemas que o Alô está citando. Sim. E outra coisa que eu ia falar sobre o desenvolvimento industrial é que crescimento econômico percentual é uma coisa que, né, tipo... por exemplo, um país que cresce muito hoje entre as economias africanas é a Nigéria, sim, né? Sim. Aí você olha, o PIB da Nigéria 10 anos atrás, nossa, o PIB cresceu 10%.
10%. Só que 10% de um valor muito menor, né? Você falar, não, o PIB chinês ele cresceu 1%, de repente aquele 1% é equivalente ao PIB inteiro de algum outro país, né? Sim. Então tem que tomar realmente muito cuidado com esses dados. Sim. Bom, você citou a questão populacional, eu acho que a gente criou um mote lá na frente que a gente levantou a bola e não cortou, né? A gente falou sobre a questão da população chinesa e sempre uma coisa que perguntam muito para mim, devem perguntar para você também, é por que a população chinesa e indiana também, né, que foi quem ultrapassou agora a China, ela é do tamanho que é. Aquele quadradinho da Ásia ali, China, Índia, Indonésia, Filipinas, Tailândia. Se pegar aquele quadradinho, ele tem mais gente ali dentro do que no restante do mundo inteiro somado. Exatamente. Muito surreal isso. Tu soma China e Índia só, tá quase 3 bi, de um mundo que tem 8. Complementa mais com os outros países 2, 3 ali já dá metade. Exatamente. Então, assim, por que essas duas populações e as outras dos arredores não são pequenas, né? Mas por que essas duas especialmente se desenvolveram muito? E também, além desse desenvolvimento dessas duas, também uma outra coisa. Por que a Índia, nos últimos 10, 15 anos, ela está crescendo ainda galopantemente e a China estacionou ali? Né? A gente falava que, quando começou a dar aula 15 anos atrás, 16 anos atrás, que a China tem 1,3 bi e a Índia tem 1,1. Aí elas ficaram empatadas um tempo ali no 1,3 bi, né? A China rompeu o parâmetro ali do 1,4 e nos últimos 3 anos já se especula o quando, não se a Índia ultrapassar. Então vamos lá. Primeiro, o que eles têm em comum? O modelo agrícola é muito parecido entre os dois, que é a jardinagem. É aquele modelo agrícola que já se faz assim milenarmente ali na Ásia, que é muito ligado ao uso intensivo de mão de obra no campo. Então, tu olha uma lavoura de arroz ou de soja aqui no Brasil, tá uma porrada de mato e um trator lá no meio. Tu olha uma lavoura de soja lá na China, tem uma porrada de mato e uma porrada de chinês, né? Sim. Aquele chapéuzinho tradicional para proteger do sol, uma cestinha aqui nas costas. Raiden. Do Raiden, do né? Mortal Kombat. Isso aí. E aí, várias referências geek. Enfim, o que acontece? A gente tem com isso, então, um campo que ele fixou a mão de obra lá por mais tempo. E se você fizer uma árvore genealógica rápida aí na sua família, se perguntar quantos filhos, na verdade, de quantos filhos você é e de quantos filhos, irmãos você tinha os seus pais, né? Seu pai, sua mãe e os seus avós e tudo mais, a gente vai voltando, cara. O meu filho, pelo menos por enquanto, é filho único, né? A gente tem, no meu caso, filho único, a minha mulher tem uma irmã. Quando você vai, por exemplo, para os avós, a minha mãe, por exemplo, é uma de 5. A mãe da minha mulher, a outra avó do meu filho, é uma de 12 filhos, né? Aí você vai olhar assim, vai buscando essas origens, aí tu vê uma galera que veio do interior, ou que veio de outro estado, ou de uma área rural, alguma coisa assim, né? E você tem esse destaque, né? Para como no passado ou no meio rural as pessoas tinham mais filhos. Então, como esse campo, ele fixou mão de obra por mais tempo, você teve por mais anos ou por mais gerações gente tendo filho pra caramba. Então, isso ainda era uma lógica, né? Que em 1990, estava conferindo esse dado, né? Para falar direitinho para vocês. Em 1990, a população da China era de 26% urbana apenas, né? Muito doido. O Brasil já estava batendo lá 80 e tantos %, a China estava com 26 ainda. Isso inclusive, explica... você falou da guerra civil entre o Kuomintang e o PCCH. O Mao Tse-tung teve a sapiência de controlar o trabalhador rural... E o Chiang Kai-shek, que era do Kuomintang, trabalhador urbano. E aí a população rural era tão gigantesca que o campo conseguiu controlar a cidade e eles dominaram o país, né? Então, na guerra você entende um pouco nessa questão da população rural ser tão gigantesca em relação à população urbana, né? Uhum. Então, voltando a por que são tão grandes, né? Isso não é uma coisa atual, né? Isso é uma parada que você vai voltar lá para os anos 70, 80, essas populações já tinham 600, 700, 800 milhões de habitantes, né? Enquanto o Brasil estava batendo 90, 100, Sim. né? Então, assim, já tinham por esse modelo agrícola uma população gigantesca e a grande diferença ali entre a China e a Índia é que a China controlou a sua maneira, é verdade, né? Fazendo a política do filho único, mas ela, só para quem não tá ligado nisso, foi proibido, os chineses foram proibidos de ter mais de um filho, né, por casal, durante grande parte ali da história, desde o Mao Tse-tung, né, até praticamente 10 anos atrás, menos do que isso, né, quando em 2015, houve algumas flexibilizações ao longo desse tempo, mas em 2015 é que caiu de vez a política do filho único, passou a se autorizar a ter 2 filhos. E eu lembro quando eu citei esse dado dizendo para os meus alunos, eu falei, e não se espantem se em breve eles estiverem apostando em estimular a natalidade. Por quê? Porque agora a China ela já apresenta um dado para a gente de 50 e poucos % de população urbana.
50 e poucos por cento no caso da China, a gente está discutindo aí 700 e pouco, 800 milhões de habitantes vivendo em cidades. E eu brinco sempre, eu tenho um filho agora, a essa altura que a gente grava esse episódio de 11 meses, né? Então eu tô no meu lugar de fala aqui para dizer que o melhor anticoncepcional que existe é boleto. É boleto. Privação de sono também, tem isso. Mas boleto é um anticoncepcional muito importante. Então, o custo de vida urbano é muito grande. O tempo que você trabalha para conseguir sustentar esse custo de vida também é uma questão no caso da China, né? A China, eu estava pesquisando recentemente, eles têm uma regra de trabalho urbana que vale para muitas regiões chinesas, que é a regra que eles chamam de 996. A pessoa trabalha de 9 da manhã às 9 da noite por 6 dias na semana. Então, assim, hoje, basicamente, a realidade de quem tem filho na China é os avós se mudarem para casa da pessoa para criar a criança, né? Porque a pessoa, basicamente, tem um dia de folga ali para estar com a família, para estar com o filho. Então, inclusive, tem uma indicação de um documentário interessante no Netflix, pra galera estar assistindo aí. Chama-se A Indústria Americana, documentário... fatos reais, obviamente. Uma indústria chinesa de para-brisas, vidros, ela se instala nos Estados Unidos, na cidade de Detroit, que é uma cidade ali do Rust Belt, cinturão da ferrugem e tal. E aí é um acordo do governo da cidade com a indústria chinesa de que ela vai empregar americanos nessa fábrica, só que o acordo é que a empresa vai trazer chineses para trabalhar ali juntos, né? Então você tem um choque cultural bem interessante nessa coisa do trabalho entre chineses e norte-americanos, que é... Os americanos folgam aos finais de semana, então trabalham de segunda a sexta, sábado e domingo estão em casa, descansando, né? E os chineses não. Trabalham, assim, o tempo inteiro, folgas curtas, né? Muitas empresas não têm nem folga semanal. E aí os chineses acham que os americanos são vagabundos. Tipo assim, como assim vocês estão fazendo churrasco no final de semana, né? Tem uma passagem interessante nesse documentário que é o dono da empresa dizendo assim pro gerente americano, tudo bem que vocês coloquem as leis trabalhistas de vocês, não tem problema, jornada de trabalho de 8 horas, tudo bem, final de semana, mas eu não quero saber de sindicato, nem nenhum tipo de manifestação, greve, nada. E é muito curioso, tiver, eu vou fechar. A China comunista, né? É muito doido. A China é um tema muito peculiar. Muito louco, muito louco. Que é o socialismo chinês, como você falou muito bem no início. Característica chinesa. Mas assista no documentário, A Indústria Americana, bem interessante, Netflix. Boa. E o que mudou? A gente basicamente teve com essa urbanização um estacionamento do crescimento chinês. Agora, no início desse ano, a China finalmente bateu no seu limite e começou agora mensalmente a reduzir muito ligeiramente a população, quase que uma estabilidade virtual ali da população. E a Índia vem crescendo pra caramba ainda, porque ela ainda tem um percentual muito grande de população no campo. E porque a Índia, queira ou não, por mais que a democracia indiana tenha defeitos, né, como muitas outras, como a nossa também tem, ela não é um governo tão fechado quanto o da China. Então, as políticas de controle de natalidade, elas não puderam ser tão extensivas assim. Então, a China agora, 2 anos atrás, já estava estimulando as pessoas a ter mais filhos, né, autorizando os casais a terem 3 filhos, inclusive, tá, em 2021 isso. E enquanto a Índia ainda está num processo de crescimento populacional muito grande. Então até esse autoritarismo político, né, sobre como que foi controlada essa natalidade, essa é tipo, uma das diferenças aí que faz a Índia ter ultrapassado. Só ressaltando que isso é simbólico, né? Isso não quer dizer que isso se transpareça em consumo, em produção e tal. Claro que a Índia também é hoje uma potência em ascensão, mas isso não é porque ela ultrapassou que ela vai ultrapassar em PIB, em poder militar, em todas as outras coisas que importam. Tem uma palavra que você usou aí que é autoriza, né? Autoritarismo. Autoritarismo, autorizar e tal. E é importante entender como funciona o Estado chinês, como que é a forma de governo na China. A China, apesar do que muito se diz na mídia e você ouve por aí, a China ela gera assim, um frisson de aqueles que gostam, dizem que não tem repressão, o modelo chinês é um modelo socialista que funcionou, que dá certo, olha como o socialismo é bom, todo mundo deveria fazer como a China faz e tal. E tem os hates da China, ditadura, repressão, ninguém pode falar nada, o governo persegue as pessoas, nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Eu vi uma frase que era, na verdade, sobre a Venezuela. Sim. E que eu acho que serve para a China, serve para vários outros locais também, que diz que é uma guerra de narrativas. Né? Total. Você ouve na boca de um, na boca do outro, parece que você tá falando de uma coisa, porra, péssima, ou de uma coisa maravilhosa. Sim. E como você falou, né? Nem tão lá, nem tão cá. Tem defeitos e tem partes produtivas também. Sim. Como funciona o governo chinês? Bom,
a estrutura, ela tá ligada diretamente ao Partido Comunista Chinês. Ao contrário do que muito se pensa, o Partido Comunista Chinês não é o único partido da China. A China tem 8 partidos. Só que o partido principal é o Partido Comunista, né? Existe na Constituição chinesa de que o presidente da China tem que ser sempre do Partido Comunista Chinês. Só que a China tem Congresso, tem poder judiciário, tem poder executivo, só que tem uma liderança que está versando aí em todos esses poderes, né? Não é uma espécie de poder moderador, como existia no Império Brasileiro aqui, mas há uma liderança que esse cara é o líder supremo da China, Essa né? expressão Você falou alguma coisa? Né? Não, eu ia falar só desse negócio, você falou do poder moderador. A gente estudando, né, pro episódio, eu tava ouvindo uma entrevista de um sinólogo, né, que é o nome que se dá para as pessoas que são especialistas em China, e ele falando que o partido ele funciona como uma espécie de um quarto poder. Sim. Né? Você citou, então é bem isso. Que seria um poder ideológico. É. Na verdade, existe o Congresso, existe o Judiciário, tudo isso que você citou, mas tem o partido ali meio que dando o tom, dando o filtro ideológico do que vai ser das decisões que vão ser tomadas. Então, na prática, né, se o líder do partido ele é também quase sempre na história chinesa, na história chinesa pós-guerra civil, né? Sim. Do mal para cá. E o líder supremo, né, como você falou, na prática, né, tem outros partidos, mas tem que ser o presidente, tem que ser do PCCH, então não adianta muita coisa. Você falou de Cuba, é parecido com Cuba bastante, né? O líder do partido é o secretário-geral do partido, né? Você falou da Venezuela, mas achei que você ia falar de Cuba. Eu tô rindo aqui pra caralho, eu falei de Cuba, que porra é essa? Eu achei que você ia falar de Cuba. Desculpa, eu não consegui, é parecido. Não consegui não fazer uma cara de... Eu falei disso aí mesmo? Enfim... Cuba tem uma estrutura bem parecida. Só pra você entender como funciona, o chefe do Partido Comunista, ele é o secretário-geral. O presidente nem sempre é o mesmo cara. Há alguns anos atrás, por exemplo, o Raul Castro, irmão do Fidel, ele era o secretário-geral do partido e o presidente era o Miguel Dias-Canel. Então eram pessoas diferentes. Só que quem manda mais? O secretário-geral do partido, ele é o líder supremo no caso chinês. Nem sempre são a mesma pessoa, atualmente é. Ao longo da história chinesa, desde o Mao Tse-tung... Mao Tse-tung, tô tentando aprender contigo como se pronuncia. Desde o Mao Tse-tung... Eu que falo chinês pra caramba. Desde o Mao Tse-tung, a China teve 5 líderes supremos. Vou repetir. Desde 49, a China teve 5 líderes supremos. O Mao Tse-tung, depois o Deng Xiaoping, que você falou aí muito bem, o Jiang Zemin, depois do Deng Xiaoping... Os anos 90. Os anos 90, o Hu Jintao, os anos 2000, e o Xi Jinping, que é o atual. Então, nós temos 5 líderes da China em 73 anos, né? Só uma coisa que você já citou, né? Mas só é importante, se você daqui a pouco abrir a Wikipédia aí, for pesquisar em algum lugar, a China teve mais presidentes, tá? Teve mais secretários gerais e tal. Esses são os caras que, de fato, estavam no poder, né? Então... de fato mandavam. Então a gente trata do que é prático, né? É de fato quem manda, né? E aí como funciona essa estrutura? Ao longo dessa história, né, de líderes supremos, a China tem um congresso, o congresso se reúne, existem planos quinquenais, existem instituições políticas, não é... É importante tirar isso da cabeça das pessoas, não é aquela ditadura clássica do cara que manda em tudo, todas as estruturas. Há discussões, há primeiro-ministro, que normalmente ele discute ali com o secretário-geral do partido. Então, tem o Congresso, tem o Poder Judiciário. O Partido Comunista Chinês, ele é o maior com 90 milhões de membros, né? Pode parecer um número absurdo, mas a China tem 1 bilhão e 400 milhões de habitantes. Então, tem bastante gente, mas mais de 5% da população. A porcentagem é bem pequena se você considerar o tamanho da população. Então, é um partido maior. Esses líderes supremos, eles alternam muito ao longo da história a postura, né? Mao Tse-tung, ele era o grande timoneiro da repressão, da revolução cultural, das perseguições, né? Do Bando dos Quatro e tal. O Deng Xiaoping, ele promove aberturas na China, mas ele mantém o conservadorismo interno, o Partido Comunista muito forte. Esses dois que eu citei, o Jiang Zemin e o Hu Jintao, que vem logo depois, eles promoveram algumas aberturas internas, né? Civis, né? Civis, inclusive, porque o Deng Xiaoping termina o seu mandato, assim, com o Massacre da Paz Celestial. Você que tá assistindo esse episódio, bota no Google aí, ó. Massacre da Paz Celestial, tem uma foto que rodou o mundo inteiro de um cidadão chinês lá em frente a 3 tanques do exército, né? E esse cara, inclusive, desapareceu, ninguém sabe quem é esse indivíduo, então...
E é importante também falar sobre isso, porque fica na nossa mente assim, o povo chinês apoia o governo em todo o tempo, não tem manifestação. A galera mais antiga vai lembrar aí das Olimpíadas de 2008, e a galera tava lá fazendo um protesto, os budistas lá, os monges vinham pra frente dos estádios. Então, existe sim manifestação civil na China, e veio o Xi Jinping, que é o atual. Xi Jinping, a gente pode dizer que ele é um retorno da ideia mais conservadora, nacionalista em relação à China, né? O Xi Jinping, ele é um cara que está no seu 3º mandato. O Jiang Zemin e o Hu Jintao, eles fizeram mandatos de 10 anos. Então o Xi Jinping dois mandatos de 5. Ele vem sendo criticado porque desde o Deng Xiaoping, a tendência é que você fique 2 mandatos somente e saia, né? E inclusive o Hu Jintao tá vivo. Foi participar da última reunião do partido e foi expulso pelo Xi Jinping, que gerou uma polêmica grande, assim, tipo, um cara, um coroinha de 75 anos, que foi líder do partido, pegaram foi pelo expulso. braço. Não, você tá se sentindo mal, vem cá. Tiraram o cara. Não, vem, só vem. Não, e a cena é bizarra porque ele tenta falar com o Xi Jinping e os caras tiram ele e o Xi Jinping nem olha na cara dele, né? Então o Xi Jinping, ele vem num governo que é considerado mais repressivo, mais autoritário. Olha os casos, a gente vai falar daqui a pouco de Xinjiang, do Tibete. Então, é um governo, vou repetir, é um governo de um partido, que não é o único, mas é o maior partido. Ele vem, ao longo da história, como um partido repressivo inicialmente, um pouco menos nos anos 90, 2000, e que volta agora com Xi Jinping com esse projeto aí maior de menos liberdades internas, a China com uma pujança maior aí de questões políticas, né? Só uma coisa que você falou, mas eu acho importante marcar bem, tá? A China, ela vem dando essa recrudescida, esse nacionalismo muito na questão política e civil, né? Mas na questão econômica, por mais que mais protecionismos sejam feitos, mais medidas que às vezes não são muito bem vistas no Ocidente, no mercado ocidental e tal, a China continua lá, tecnologia, investimento pra caramba, então na parte econômica não. Sim. Eu ouvi uma frase de um sinólogo também dizendo que a China, ela está abandonando, a China do Xi Jinping, melhor dizendo, ela está abandonando o marxismo, mas se abraçando ao leninismo, né? Onde você está, tipo, flexibilizando as questões econômicas, sociais e tal, mas ao mesmo tempo recrudescendo, né? Fechando um pouco mais as questões políticas. Essa questão da repressão atual, das críticas que o Xi Jinping vem sofrendo, é porque aumentou a censura a algumas instituições, né? Hoje, por exemplo, o currículo das escolas chinesas tem que passar pelas mãos do governo. Então, o professor, como nós, por exemplo, não poderia sair falando as baboseiras que a gente fala aqui nesse podcast. Assim, falar mal do governo. Tá bom. Impossível. Os jornais, né? Existe um secretário do partido em todas as redações de jornais da China. As redes sociais são altamente controladas. As redes sociais, por exemplo, são proibidas na China, todas elas, né? Eles têm as próprias redes sociais, o WeChat, que seria o substitutivo do WhatsApp, o TikTok, que nós estamos lá, inclusive, no TikTok, nos sigam no TikTok. A gente está numa rede social que é de origem chinesa e que tem a sua sede em Singapura, Weibo, né? Que eu não sei como pronuncia, que é o Twitter chinês. Enfim, eu acho que o ponto nodal aqui nessa questão de governo chinês é a questão da liberdade, né? O que é a liberdade? Uma discussão acho que interessante um país socialista de mercado como é a China tem muita repressão. Então, é bom. E aí, aquela guerra de retórica, de narrativas, como você disse. O melhor seria que nós tivéssemos um país que tenha um governo ditatorial, mas que tenha um crescimento econômico muito grande, que as pessoas tenham melhorado de vida, os dados que eu trouxe aqui de analfabetismo e tal. É melhor assim. Ou o Brasil, que é um país capitalista, que veio de uma estrutura neoliberal dos anos 90, mas o cara que tá lá dormindo no chão da rua, ele tem liberdade de ir e vir, ele tem liberdade de falar o que quiser. Então, acho que é uma guerra de narrativas que é importante a gente falar disso, né? Tem uma frase do José Saramago, que até aparece naquele documentário muito famoso sobre o Milton Santos, né? Por uma outra globalização, que ele diz que ele fala da democracia, falando não como uma senhora imaculada do altar, como ele fala, uma coisa que a gente cultua em abstrato, mas que é distante da gente,
mas como uma coisa que tem que ter a ver com a nossa liberdade prática. Então ele fala, pô, se a gente não tem determinada liberdade prática, onde que está a democracia, né? E de forma alguma a gente está com isso passando pano para o governo chinês, pelo contrário. Uma das coisas que a gente falou sobre questão de liberdades civis, falamos de população, então acabei não citando, é a restrição das migrações campo-cidade, né? A China, ela por muito tempo, ela primeiro montou a estrutura urbana para depois autorizar a população rural a vir para a cidade. Inclusive, se depois você botar no YouTube aí mesmo, cidades fantasmas chinesas, você vai ver umas coisas bizarras. Monta uma estrutura numa cidade de 500 mil habitantes, 1 milhão de habitantes, tudo vazio, metrô em teste, as coisas com tapume na rua e tal. E aí, quando o governo acha que é bom você ter esse processo de migração do campo para a cidade, aí sim ele autoriza. Claro que com isso hoje há uma certa flexibilidade, mas é de se estranhar que a China, em 2012, ela atingiu 50% de população urbana, 50% mais bolinha, enfim, maior parte de população urbana do que rural, e até hoje, em 2023, o dado continua sendo 52, 53, alguma coisa do tipo. O dado oficial que temos, né? Mas a China, daqui a um mês, brota com um dado aí de 68, enfim, são aquelas coisas que a gente mencionou antes. E tem uma história curiosa sobre isso, inclusive, de uma aluna minha, uma vez, muitos anos atrás, que eu tava falando isso, ela era chinesa mesmo, não era nem filha de chineses, neta e tal. Ela tinha até sotaque e tal. Eu já morava aqui no Brasil há um tempo. E aí eu tava falando sobre isso, sobre migração campo-cidade. Ela levantou o dedo, ela era bem quietinha assim. Quando ela levantou o dedo, eu falei, falei alguma merda, né? Ela vai me corrigir. Aí ela levantou o dedo e falou, professor, sobre isso que você tava dizendo aí, eu queria só dizer uma coisa. Eu visito a China de 6 em 6 meses. Sempre tem férias no meio do ano, no fim do ano, a gente vai com a família e tal, porque a minha família toda é da China. E essa coisa do campo-cidade, ela me chamava atenção, porque sempre que eu ia para a China, como as liberdades não são tão abertas, a internet e tudo mais, as pessoas, as meninas, meninos da minha idade, perguntavam muito sobre o Brasil quando eu ia a Xangai, que é onde está a maioria dos meus familiares. Mas a família da minha mãe era de uma cidade no interior, ela citou lá o nome, mas eu não vou me lembrar agora, que era uma cidade mais, assim, com uma indústria mais tradicional, com uma área rural próxima e tal, uma área mais do interior. E que era uma dessas áreas que você precisava dessa autorização, desse visto interno para ir para a cidade. Ela falou que eles conseguiram uma autorização para visitar a família nessa área, depois de um tempão. E aí ela falou, agora, e tava assim, logo depois do meio do ano, papo de um mês, assim, ela falou, pô, foi agora, isso me espantou muito, porque eu achava, cara, quando eu piso lá em Xangai, o pessoal fica me perguntando pra caramba sobre o Brasil, tipo, é verdade isso, é assim mesmo, pode isso mesmo, pode aquilo mesmo, querendo confirmar. Tem um podcast lá chamado Atualize-se, no Brasil? Não, era muitos anos atrás. E aí o que acontece? Ela falou, quando eu fui pra cidade do interior, eu achava que o pessoal ia enlouquecer perguntando do Brasil. E era uma cidade, papo assim, de 100 quilômetros pra dentro do interior, né? Sim. Não era como, sei lá, aqui do Rio de Janeiro, onde a gente tá falando, daqui pra Petrópolis ou algo assim, Teresópolis, sei lá, algo próximo disso. E ela falou, as meninas da minha idade, elas queriam saber como era Xangai. Surreal, e não como era o Brasil, porque elas não tinham alcance para ter curiosidade sobre o Brasil. Porque pro interior, então acho que isso reforça aquela visão de Chinas, né? No plural. Você tem as EEs, né, as áreas abertas, cidades que hoje já são quase que plenamente capitalistas, que cultuam o consumo. Tava vendo um dia desse uma escultura de um piloto de Fórmula 1 saindo do chão assim, segurando um Porsche, que é uma marca alemã de carros, né? Muitos devem conhecer aí. Quer dizer, então, essa coisa do capitalismo, ela está presente, muito presente, onde foi conveniente para a China fazer essa abertura para o seu desenvolvimento. Mas isso não quer dizer que lá no interior o pessoal está vendo a cor do dinheiro ou as aberturas mínimas necessárias ali para você ter esse consumo se desenvolvendo. Você falou muito bem disso e eu queria reforçar que existe um conceito, né, mais na China das dinastias, do império lá de trás, mas que as pessoas usam uma certa analogia hoje em dia, por mais que seja bem diferente, que é o mandato dos céus, né, até numa visão mais religiosa. Lá nas antigas dinastias se tinha a ideia de que enquanto a China está se desenvolvendo, crescendo, avançando, é porque, cara, Deus está provendo, está tudo sendo abençoado, então quem está conduzindo esse processo merece o nosso apoio. Mas no momento que dá algum problema, começa a ter uma ruptura, porque você começa a entender que não, então é tempo de mudança, porque se as coisas não estão mais prósperas, é tempo de mudança nesse sentido. E foi muito assim, né?
O próprio Xi Jinping, que está no poder há mais tempo aí, agora, depois da Covid, por exemplo, ele passou a ter mais contestações e tal. Eu li recentemente que os chineses ficaram putos porque na Copa do Mundo agora ainda estavam com muitas restrições da Covid lá na China, e o pessoal vendo a galera no estádio, se abraçando, se beijando e tal, assistindo o jogo e tal. Falando, ué, mas pô, já acabou a Covid nesse grau e tal, não sei o quê. Começaram a ter protestos anti-política do Covid-0 e tudo mais. Então, assim, é o que você falou. Tem que se dar algum grau de liberdade civil até para o consumo, para a vida capitalista se desenvolver de alguma forma, mas, por um outro lado, é um equilíbrio, né? Porque se você dá muita liberdade civil e você quer preservar um governo fechado, meu irmão, se 5% dos chineses forem para a rua, são mais de 70 milhões de pessoas, é mais do que a França na rua reclamando. Sim. 5%, né? Então, o percentual acaba, em números absolutos, com uma coisa absurda de grande, né? Mas, por um outro lado, se você fecha demais, amarra demais a corda, pô, como é que os elementos distintivos aí de consumo, que eu quero comprar coisa assim, eu quero ter o carro tal, eu quero assistir a coisa tal e tal, como é que eu vou ter esses elementos distintivos sem ter algum grau de liberdade civil? Então, é um equilíbrio que eles vêm buscando hoje em dia, né? Para preservar essa estrutura de política fechada, mas para poder ter um mercado interno, uma coisa assim. A gente pode definir isso como um país, dois sistemas, né? Ou, uma expressão muito famosa. Bem famosa, inclusive. Quando a gente olha internamente para a China, há isso. Há controvérsias, há uma disparidade entre campo e cidade, há uma política de um partido comunista que tem seus motes ali de repressão e tudo isso. E tem também, claro, um crescimento econômico e social muito grande interno. Você analisar, por exemplo, o bem-estar social da China hoje, você tem a classe média que mais cresce no mundo é a chinesa, o exemplo que eu dei agora dos turistas, né? Você só viaja quando você tem, sei lá, tirando as loucuras que a gente já fez aí de viajar sem dinheiro, aí mas normalmente a classe média é aquela que viaja. Então, se você tem turistas chineses pelo mundo inteiro, porque a condição interna melhorou, né? Apesar de todos os problemas políticos aí. Só te interrompendo rapidinho, tem um dado que foi... Eu lembro que ele ficou muito popular aqui, viralizou na internet, na eleição de 18 ainda, né? Hoje, sei lá, 4 anos e meio atrás. De que o preço médio da mão de obra chinesa, do valor de hora da mão de obra chinesa, superou a brasileira. Sim. Acho que isso tem muito demérito nosso também, né? Muito retrocesso social nosso, claro, econômico, trabalhista e tal. Mas claro que também teve uma melhoria chinesa muito grande nesse sentido. É claro que a jornada de trabalho na China é bem maior do que a nossa, mas esse dado de maior valor da mão de obra chinesa em relação à nossa refuta um pouco aquilo chinês, mão de obra barata, escravizado. Eu acho que o episódio de hoje ainda existe. Muito, sim, assim como existe no Brasil pra caramba, né? Toda hora você vê aí casos de escravização aqui. Inclusive, a gente pode falar um pouco sobre isso em algum outro momento, né? Mas olhar internamente é também olhar para o que é a China para fora, né? Como é que está a China hoje em relação ao mundo? A China é hoje a potência que mais cresce economicamente, que se notabilizou historicamente pela uma pujança economicista, né? Não importa a cor do gato, estilo caça-ratos e tal, de não se envolver muito em questões políticas externas, apesar da China fazer parte do Conselho de Segurança da ONU desde 1971, e ainda era Mao Tse-tung, né? Só que nos últimos anos, principalmente a era Xi Jinping, que é chamada de pensamento Xi Jinping, né? A China tem mudado um pouco essa postura em relação ao mundo. Você está acompanhando e percebendo que hoje há uma rivalidade muito clara, política, num tabuleiro internacional entre China e Estados Unidos. Você enxerga isso em várias situações. Não só na economia, a questão do Huawei, do 5G, do TikTok, que foi proibido nos Estados Unidos no período Trump, que voltou agora, mas ali você tem uma discussão que está acontecendo agora em 2023 nos Estados Unidos, de proibição do TikTok se ele não mudar algumas políticas, né, de dados e tal. E mas olhando para a economia, mas fundamentalmente a política. A China hoje tem se colocado como antagonista aos Estados Unidos nos conflitos. Olha o caso da guerra da Rússia com a Ucrânia. Os Estados Unidos apoiam declaradamente a Ucrânia e a China a Rússia, né? A China não se posiciona como, eu sou favorável à guerra, mas a China está financiando a Rússia diretamente. Você olha para o Oriente Médio, por exemplo, a China no episódio da Rússia. Lembra que eu até brinquei, é você que financia essa merda. Falei, exatamente. A China é uma aliada do Irã
que é o maior inimigo de Israel e dos Estados Unidos dentro do Oriente Médio. A China é uma aliada da Venezuela, que é um grande inimigo dos Estados Unidos dentro da América do Sul, né? Quase uma guerra fria. Total. A China é uma aliada da Coreia do Norte, que é inimigo dos Estados Unidos. A China, ela está hoje no contraponto completo aos Estados Unidos. Então, quando você olha para a economia, a China vai ultrapassar os Estados Unidos? Provavelmente sim. Politicamente, a China vai se transformar na grande potência política do mundo? Ainda não sabemos. Mas podemos dizer que aquela ideia de unipolaridade político-bélico-militar já meio que se desfaz hoje. É uma discussão em relação a isso, né? A China já é uma grande potência de desenvolvimento, de crescimento. Então, esse crescimento político chinês, ele está associado a uma estratégia do Xi Jinping mesmo, né? A China não vai mais ficar como estou neutra aqui. A posição de neutralidade dos governos anteriores, do Hu Jintao, do Jiang Zemin, ela muda completamente com o Xi Jinping. A própria Rota da Seda, né? A China hoje tem criado uma rota comercial que é uma reedição da Rota da Seda antiga lá, depois bota no Google aí, Rota da Seda, século XIII, que era a rota comercial que a China fazia desde lá de Nanquim, onde hoje é Xangai e tal, até Portugal, pelo meio da Ásia, cavalo e tal. Inclusive, tem um dado interessante que a peste negra, do século XIV, ela se dissipa da China para a Europa na Rota da Seda. E a Covid-19, ela vai se expandir da China para o mundo mais ou menos nessa nova Rota da Seda, só que né? Só que agora aviões, trem, avião, navio e tal. E aí, essa presença chinesa política em todos os continentes, a China está na África, é o país que mais investe no continente africano, é hoje já o país que mais investe no continente latino-americano, é o país que mais investe no Oriente Médio. A China foi o primeiro país a reconhecer, por exemplo, o governo talibã do Afeganistão. Você falou que é o principal parceiro comercial brasileiro? Principal comercial do Brasil, o grande país do BRICS, né? A China tem hoje, junto com a Rússia, por exemplo, um comércio entre os dois, que é feito em moeda própria. Isso não é por acaso. Há um plano claro chinês, principalmente do atual presidente Xi Jinping, de se transformar na grande potência política mundial. O BRICS, que é o Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, está com um projeto ali de fazer comércio entre os 5 e moeda local. Se isso de fato acontecer, o BRICS, PIBs somados, é maior do que o PIB dos Estados Unidos, né? Claro que a China com 18 tri, os outros com seus 1 e pouco, 2 e pouco e tal, mas ultrapassa os 25 tri dos Estados Unidos. Então, se você tem 5 países negociando em moeda local e abandonando o dólar, há um baque financeiro de inflação nos Estados Unidos gigantesco. E aí você vê, por exemplo, o Joe Biden fazendo um aporte de 50 milhões para a Amazônia esse ano. Fica comigo aí. Né? Exatamente. A Europa, assim, Mercosul, bora fazer aqui aquele plano lá de 2019, Mercosul e União Europeia, Zona de Livre Comércio, bora vir aqui, Mercosul e tal. Sobre o Brasil vai depender muito de qual a condução que o governo brasileiro vai ter ao longo desses próximos 4 anos em relação à China. Porque você tem um risco grande de se aliar com a China, desagradar os Estados Unidos, como várias declarações, por exemplo, do Lula na viagem à China fizeram. A primeira coisa que ele fez quando chegou na China praticamente foi visitar a fábrica da Huawei, que é a do 5G lá, que o Biden vive reclamando. O Trump vivia falando mais, mas o Biden continua uma certa retórica assim. Então, assim, aí tirou foto lá com óculos de 3D e tal, coisa toda assim, meio que pagando um pedágio ali de, tá vendo? Eu tô valorizando vocês. Que é claro que ele vai fazer, o Lula é malandro pra caramba, ele vai fazer essa porra nos Estados Unidos também, mas essa condução e esse equilíbrio ali entre os dois, ela pode gerar concessões aqui, concessões ali, o Brasil se dá bem, mas pode também gerar um azedamento de clima com um lado ou com o outro, né? Então, é uma condição muito tênue. E é perceptível, assim, o quanto eles estão investindo nessa coisa do soft power, de aparecer para o mundo, o TikTok, os produtos todos chineses que a gente consome. O que os Estados Unidos fez ao longo da sua história, né? Os filmes todos que a gente assistiu, a gente é da década de 80, a gente via Rock Balboa. Quem era o inimigo? era o russo, era o soviético. E aí, nos anos 2000, começa a ser o chinês. É o chinês que é o... o árabe também, não? O árabe, sim, muito. E aí, quando você vai à China, os filmes chineses de hoje têm como antagonista o empresário americano, né? Pode o filho da puta é o americano. Isso é muito interessante você enxergar como tem mudado isso, né? Uma coisa interessante, eu vi sobre a Covid-19,
que a narrativa que mais se reproduz, assim, nos grupos de internet e tal, não sei o quê, é de que a Covid foi criada pelo Ocidente para ferrar a China, que é basicamente o invertido daqui. Sim. E assim, foi o Estado que criou isso? Não, mas se tá na internet e tá circulando, o Estado tá pelo menos deixando rola solto, né? Total. Porque é tudo censurado. Total. Então, a geopolítica, acho que é um ponto bem importante aqui no nosso episódio, que é o que a China é para o mundo hoje, como que a China tem se posicionado atualmente. A China não é mais o país de neutralidade, a China não é mais o país que, nós não nos metemos em questões internas, ela se mete sim, bota o dedo na ferida sim, vai colocar o dedo na cara dos Estados Unidos sim. A questão da espionagem lá, você deve ter acompanhado o caso do balão chinês que foi derrubado nos Estados Unidos. Então, eles estão de fato se posicionando, a gente tá aí, o bolo político do mundo também é nosso. Se vocês estão num conflito, a gente vai estar ali também. Então, o reinado americano econômico está muito ameaçado. E o político também, né? Uhum. E aí, se você junta aí China, Rússia... Lembra do caso lá que a gente ouvia na faculdade? O dia que o Mao Tse-tung. A visita do... Quem foi que foi lá? Foi o Nixon, né? Acho que foi. Acho que sim. Mas era a frase do Mao Tse-tung, né? Vocês vão jogar a bomba nuclear no outro. O outro vai jogar uma de volta em vocês vão jogar 10, o outro vai jogar mais 10. Isso é o Mao Tse-tung falando pro Stalin, né? O Mao Tse-tung falando pro Stalin. Vocês vão se destruir e o que sobrar vai ser a gente pega. Num sorrisinho. E aí isso vai de encontro àquele paralelo que a gente fez entre o Mao Tse-tung e o Xi Jinping. É claro que eu não tô dizendo aqui que o Xi Jinping é um New Tse-tung, um Neo Mao Tse-tung. Não é a mesma coisa, mas na lógica nacionalista, de grande China, de transformar a China numa potência global... É meio que essa pegada de grande salto adiante. E é engraçado que ele tem uma cara de velhinho fofo, ele é fofinho. Né? Você não sabe como é o Xi Jinping? Bota aí a foto. Tá na thumb, porra. É verdade. A carinha dele, a carinha de, tipo assim, aquele time. Aí tu falou, tudo é muito bom. Aquele velhinho, assim, tipo, aquele coroa do bairro que fazia uns brinquedinhos, assim, que um encaixa no outro. Fala aqui, pode levar pra você. Ele é fofinho. Não, ele tem uma cara fofa mesmo. A cara de fofinho, maluco potenso pra caramba. Cara, você falou de geopolítica, acho que pra gente caminhar pro final, que a gente já passou de uma hora... a gente pode falar da grande questão geopolítica atual hoje, que é a Taiwan, né? Sim. Taiwan, assim, não é o único conflito que a China está envolvida. Conflito não, mas, enfim, a única tensão que a China está envolvida. Mas você tem aí pelo menos 4 possíveis tensões, só que de 2 tipos muito diferentes, né? Existem 2 regiões da China, uma no noroeste da China, que é Xinjiang, que é a área de maioria islâmica, né, de religião islâmica, e de uma etnia diferente da etnia, o chinês, que tem aquele perfil mais tradicional de chinês, ele é da etnia Han, H-A-N. E esses caras de lá, eles são uigures, que é uma outra etnia que é quase assim, ele parece um cor de pele mais de árabe, um perfil um pouco mais árabe, mas com o olhinho puxado. Ele é mais puxado pro Cazaque ali, do Cazaquistão, exato, do Uzbequistão ali. Centro da Ásia. E aí o que acontece? Essa etnia que tem predomínio de religião islâmica, ela já tentou independência no passado e tal. Temos a outra lá das montanhas, né, do Tibete, que é o budismo tibetano, até do culto do Dalai Lama, né, que recentemente agora teve a polêmica lá, que o Dalai Lama pediu um beijo pro menino e tal, tudo mais. Sim. E ficou uma polêmica danada aí recente sobre isso, né, e trouxe o assunto em alta. E as 2 polêmicas mais ideológicas, né? Essas são mais, então, digamos, étnico-religiosas, né? E as político-ideológicas, digamos assim, são até o que você brincou anteriormente, que era Hong Kong, né? Hong Kong que já foi um território britânico ali, que não é nem uma ilha, né? No território, é uma cidade ali, um enclave ali no sul da China, no litoral sul da China. Que era o cantão, né? Que era o cantão. Do Reino Unido, né? E que hoje em dia é um protetorado chinês, mais ou menos, né? Que tem determinadas liberdades, mas aí a China se mete de vez em quando e tal. Então, tem uma democracia funcional e tal, opera à parte, mas a China, ela meio que tem sobre Hong Kong uma visão parecida com o Taiwan, que é de, se eu quiser, eu tomo esse negócio de volta. Hong Kong funciona quase como um país dentro da China, né? É uma região de administração especial. Hong Kong tem presidente, partidos políticos, moeda própria, língua própria, uma economia própria. Tanto que ele é um tigre asiático. A gente brincou lá no início, falando, você chama Hong Kong de país e tal. Por que Hong Kong não é um país? Porque Hong Kong não tem exército, não tem controle sobre as fronteiras, não tem representação internacional. É isso, basicamente isso. Mas tirando... externamente, Hong Kong não é um Estado-nação. Mas internamente funciona como, mas a China tá sempre ali, né? Tá tentando controlar a política interna, decidir quem vão ser os candidatos à presidência. Sempre dá merda. Acho que Hong Kong tem até uma coisa favorável a ele, que é
ele é muito comparado com a Suíça para a Europa em relação a Hong Kong e para a China como um paraíso fiscal, né? O setor bancário de Hong Kong é muito forte. Hoje em dia, com as criptomoedas, um dos maiores bancos do mundo é o Hong Kong Shanghai Banking Corporation, né? Que é o HSBC. Vocês já devem ter ouvido falar. Então, quer dizer, ele acaba tendo uma proteção por outros poréns. Mas Taiwan, o que é Taiwan? Taiwan, na época lá da Guerra Civil Chinesa, que a gente falou, foi para onde basicamente se refugiou o Kuomintang, que é o partido que a gente citou, que fugiu ali derrotado da Guerra contra o Partido Comunista Chinês. E eles se instalaram numa ilhazinha no litoral sul-sudeste ali da China, que era uma colônia portuguesa, inclusive, antes, que é Formosa. Né? Inclusive, o nome Taiwan foi dado pelos portugueses por uma comunidade que vivia ali, que eram os Taiwans, né? E aí Portugal deu nome, e aí chamou a ilha de Formosa, por isso que o nome é Formosa, que é um nome português, né? E Taiwan era o nome do povo que vivia ali. Tanto que você chamar o taiwanense, né, de chinês, eles ficam um pouco chateados. Da vida. Pois é. Não, e hoje a gente está discutindo, assim, uma ilhazinha, que eu falei, em comparação no mapa, a China. Sim. Mas a gente está discutindo um país que é basicamente urbanizado quase todo, né? Então a gente está discutindo uma população de 23 milhões de habitantes, que seria uma população expressiva até na Europa, né? Então, e com desenvolvimento tecnológico, esse contexto dos tigres asiáticos e tal. Mas qual que é o rolê? O Taiwan, quando o partido Kuomintang foi para Taiwan, né, e não fundou imediatamente Taiwan, fundou o que naquele momento foi a chamada República Democrática da China, nome que eles deram, enquanto a China continental, né, que nós conhecemos, é a República Popular da China. Então, durante grande parte ali, mais de década, a gente teve duas Chinas, né? A China, República Democrática da China e República Popular da China. E por muito tempo, é claro, na época da Guerra Fria, o Ocidente reconhecia Taiwan como representante da China e não a China República Popular, que é a China grandona. Então, isso gerou uma rivalidade, uma animosidade por muito tempo. Inclusive, uma brincadeira para você que está em casa aí assistindo a gente, né? Já brincou de quem sou eu, né? Eu falo características, você me diz quem eu sou. Olha essa. Sou uma ilha que ficou perto de uma grande potência da Guerra Fria, sustentando durante a Guerra Fria um regime ideológico diferente, né? Da potência. Diferente da grande potência que estava ali do meu lado, a poucos quilômetros, poucas centenas de quilômetros ali do litoral, e consegui fazer essa proeza com o investimento estrangeiro da potência rival lá do outro lado, e sempre fui, então, uma pedra no sapato que incomodou a potência em questão. Quem sou eu, Aloysio? Cuba. Pode ser, né? Então eu brinco por isso que, cara, se você voltar o vídeo aí rapidinho e ouvir o que eu falei antes, cara, encaixa bonitinho pra Cuba e encaixa bonitinho pra Taiwan. Total. Aí eu brinco que Taiwan é Cuba da China, né? É a grande pedra no sapato. A gente tá cheio de frases hoje, né? A gente meteu uma xenofobia Chegou comercial. Chegou aqui pra fazer corte nessa porra. Caraca, pô, isso aí, como é que é? Taiwan é Cuba da China. Repete, então. Taiwan é Cuba da China. Cuba da China, claro, tem muitíssimas diferenças, né? Claro. Mas essas coisas que eu citei são muito similares, né? E chamam muita atenção. Então, hoje em dia, qual é o lance? Taiwan tem meio que uma tríplice visão sobre ela, né? Os chineses encaram Taiwan como uma província rebelde, frase deles, né? Dizem que Taiwan, na verdade, é da China, e a China só não quer confusão por hora, mas que ela em algum momento vai tomar de volta. Os taiwanenses se sentem um país. E todo mundo de fora, que é malandro e não quer criar problema, diz, é um tigre asiático, né? É uma economia importante. E fica tentando se isentar um pouquinho disso daí. Mas é claro também, quando quer provocar a China, trazer alguma animosidade com a China, a primeira coisa que faz é agendar uma visita para Taiwan, dar uma declaração de que Taiwan tem que ser livre e tal, não sei o quê, porque é claro que isso provoca Pequim pra caramba, né? Você olha para essa questão, eu lembrei agora da visita que a presidente de Taiwan fez aos Estados Unidos esse ano, que deu uma merda do cacete, né? E outro caso interessante é o Paraguai. O Paraguai é o único país da América inteira que reconhece Taiwan, porque existe, no caso chinês, uma lei que se você reconhecer Taiwan, a China rompe diplomaticamente contigo. E isso faz com que quase ninguém no mundo reconheça Taiwan. Acho que são 18 países que reconhecem Taiwan como um país, né? E aí o Paraguai, esse ano teve eleição, e uma das pautas da eleição paraguaia era, o Partido Colorado dizia, não, se a gente ganhar, a gente vai manter a China como nosso parceiro, não vai reconhecer Taiwan. Ganharam, inclusive. Ganharam, inclusive. E o candidato da oposição disse, não, se eu ganhar, eu vou tirar vou
parar de reconhecer Taiwan e reconhecer a China, né? Eu falei acho contrário, né? O Partido Colorado manteve o reconhecimento de Taiwan, que o argumento deles não, é a soberania, Taiwan é uma democracia, China é uma ditadura, enfim. Esse é um assunto interessante, inclusive, o fato do Xi Jinping, a gente falou agora do nacionalismo, a postura que ele tem adotado em relação à ilha, né? E uma coisa que você citou que é interessante, eu tava vendo um ranking de democracias mais funcionais do mundo, né? E Taiwan acho que estava no top 10, salvo engano, lá junto com os países escandinavos e tal. Sim. A gente está discutindo de fato um país que tem uma estrutura democrática, que tem desenvolvimento tecnológico, a gente acabou avançando muito para coisa geopolítica e não falou isso, né? Taiwan é uma das maiores produtoras globais de semicondutores, né? Semicondutores são componentes elétricos ali de dentro de componentes eletrônicos que, cara, tudo basicamente, esse microfone, o meu celular, essa câmera, o celular ou a televisão que você tá vendo a gente, tudo depende disso, né? Total. Então, a gente teve grandes crises aí recentes no mercado automobilístico, no mercado de tecnologia, por conta da crise dos semicondutores, que você deve talvez ter ouvido como crise dos chips, né? Eu só dei uma abreviada nisso. E com esse desenvolvimento todo, o Taiwan começou a desenvolver, inclusive, algumas marcas próprias. Por exemplo, a D-Link, que faz modems, né? A Asus e a Acer, que fazem... No caso da Asus, eu já vi celulares, inclusive, mas celulares, notebooks, por exemplo, dessas duas. São ótimos, inclusive, né? São, da Acer, principalmente. Sim. A AOC, que é de televisores, também é de lá. Sim. E é o grande produtor global, praticamente, um dos maiores globais de semicondutores, que é a TSLC, que é uma das maiores empresas de lá e que toda hora está em alguma competição aí em relação à China. Então, enquanto eles estavam se desenvolvendo, isso estava favorecendo com componentes a indústria chinesa, ok. Nesse momento em que a China já está muito tecnológica e Taiwan também, esse interesse comercial ele já não está encaixando tão bem. O Xi Jinping nacionalista, como você falou, ele tem uma declaração recente que diz que existe uma janela de oportunidade agora para a China retomar Taiwan antes que o Ocidente termine de armar Taiwan de vez, né? A gente tem inclusive um dado recente que eu estava vendo que achei até surpreendente, de que em termos de ranking de poderio militar, Taiwan está acima da Ucrânia e a China, teoricamente, né, em armamentos declarados, a gente nunca pode saber, ainda está ligeiramente, quase tecnicamente empatada, mas ligeiramente abaixo da Rússia, né, como terceira maior potência militar. Então, quer dizer, um conflito eventual entre China e Taiwan não seria um conflito com uma disparidade tão grande como é o entre Ucrânia e Rússia. Inclusive, né? Você que gosta bastante de falar sobre Terceira Guerra Mundial, tem uma galera que defende que se houver uma Terceira Guerra Mundial de fato, ela vai acontecer no Mar do Sul da China, que é aquela região ali. Porque Taiwan é muito importante, apesar de não ser reconhecida diplomaticamente pelos Estados Unidos, pela ONU, Taiwan é muito importante economicamente. Você citou uma porrada de empresas, de indústrias, da importância de Taiwan em relação aos semicondutores. E se houver uma Terceira Guerra Mundial, ela vai acontecer ali. No dia seguinte à invasão russa à Ucrânia, a China fez alguns exercícios militares ali no mar de Taiwan, né? Que são ameaças. Se você olhar o mapa aí, Taiwan fica coladinho com a China. Então, aquela região do mar ali do meio, onde passam os navios chineses e taiwaneses para fazer um negócio com o mundo, né? A região do Índico ali e tal. Importantíssimo, né? Boa. Uma coisa, eu tava vendo que só uma coisa ele falou da Terceira Guerra Mundial, né? Porque eu sou meio puto com esses fanboys da Terceira Guerra Mundial, né? Sim, todo mundo cria uma coisa, tudo vai ser Terceira Guerra. Mas, de fato, um conflito entre China e Taiwan nos deixaria tão ou mais preocupados do que essa guerra. Acho que mais preocupados até. Mas aí, diferenças ou questões aí pra gente amarrar e finalizar. Primeiro, muitos especialistas na área, né, principalmente em geopolítica, já estão apontando uma chance de mais de 50% de haver um conflito entre China e Taiwan em breve, assim, nos próximos 10 anos, até 2030 e pouco. Vai acontecer, né? Estão colocando já como uma coisa quase certa. Sim. Mas há algumas diferenças. Primeiro, diferença sobre como esse conflito poderia ser. Cara, a China não vai chegar e bombardear Taiwan do jeito que a Rússia está bombardeando a Ucrânia. Porque a Ucrânia, você tira ali a questão dos gasodutos, algumas reservas de gás ou de petróleo, você tem basicamente cidades que provém muito mais uma produção para o próprio Ucrânia, ou ali local, para o resto da Europa, do que para a Rússia em si. O interesse da Rússia ali, então, é quase, economicamente falando, é quase 100% energético. Né? Então, você evita determinados gasodutos e sucesso, vamos lá. Como consegue bombardear.
No caso de Taiwan, cara, é toda uma infraestrutura que, se você bombardeia determinada planta industrial lá, cheia de tecnologia e tal, você tá basicamente arruinando o que você quer tomar, né? Então, essa coisa de grandes bombardeios e tal é pouco provável que seja assim. Muito mais provável, tipo, um cercamento naval ali, uma tentativa de isolar, de ir enfraquecendo o governo e tudo mais. E a outra coisa é que isso que fazem com a Rússia hoje em dia, que é sancionar, excluir a Rússia do sistema SWIFT, que é o sistema bancário, tirar a Rússia de acordos internacionais comerciais e tal. Cara, para quase todos os países do mundo fazer isso com a China, significaria praticamente se autossancionar. Porque o comércio da China, como você estava citando no início, é a maior produtora global disso, daquilo, de uma porrada de produtos. O maior parceiro comercial dos Estados Unidos é a China. Muito louco. Inimigos políticos... Os Estados Unidos vão lá e falam, não comercializa mas é o que mais compra da China dos Estados Unidos. É muito provável, então, que você tenha outra natureza de conflitos muito mais complexos que podem acabar, como na Guerra Fria também era, pela complexidade, não chegando às vias de fato de uma guerra muito grande, aquela coisa da destruição mútua assegurada, né? Mas, ao mesmo tempo, também podem, né, descambar para uma coisa assim, por exemplo, no ano passado ou retrasado, estou um pouco perdido com essa data, a Nancy Pelosi, que era a presidente da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos, resolveu visitar Taiwan. A mulher vai pra lá, acontece alguma coisa com ela, ferrou. Não tem como... É a 03 na linha de sucessão americana, entendeu? Sim. Então, assim, essa coisa... Ela teve vários episódios recentes e tal que podem descambar para um conflito. Então, de fato, acho que a grande chance de ter um grande conflito global provavelmente não é a guerra da Rússia e a Ucrânia. Pensei numa frase aqui pra gente encerrar o episódio, que é: está acontecendo um dumping mútuo assegurado. Dumping? Ah, sim, por causa da questão China comercial. E Estados Unidos. Acho que a gente já passou do tempo, a gente já tá dumping mútuo assegurado. Viajando aqui nessa parada. Bom, enfim, senhores, foi um prazer imenso estarmos aqui hoje com vocês. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Nos estendemos um pouquinho demais, né? A gente bateu o recorde aí do episódio do Lula, né? Mas acho que foi necessário, porque tinha muita coisa a falar sobre a China. A gente tentou ser o mais sucinto, mas não muito raso possível. Lembrando que nós estamos em todas as redes sociais. Sigam a gente no Instagram, no TikTok. É só botar atualize.se no Instagram, atualize.se no TikTok. No YouTube é sem o pontinho. Atualize-se somente. Você vai achar a gente sem fácil. Ponto, sem nada. Então, se inscrevam no nosso canal. Muito importante pra gente que vocês estejam lá. E compartilhem esse vídeo com seus amigos. O Spotify também, esqueci de dizer. Só em tempo real aqui, tá? A gente tem 5.151 seguidores no Instagram nesse momento. Sim. E a gente tem 608 até a última vez que eu vi no YouTube. É muito importante pra gente essa migração, tá? Vocês sigam lá, se inscrevam no canal também no YouTube, porque as nossas grandes metas aí, em termos de inscritos e horas assistidas e tal, são no YouTube. Então a gente tem mais... E a gente quer botar a plaquinha aqui de 10 mil... 10 mil não, pô. 100 mil seguidores. 100 mil que grana. Tá longe, tá longe. Beleza, a gente vai trabalhar até lá, se Valeu? Deus quiser. Beijo grande, galera. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.